Olá, olá família, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Aqui quem vos fala é Mario Top Lap. Puxa vida, como eu senti saudade de vocês. Mas hoje trago para vocês este pack incrível aí da Hasbro, da linha Marvel Legends, aproveitando aí a vibe de X-Men 97, que inclusive já está chegando aí no final da sua segunda temporada. E que temporada incrível! Aproveitando aí a aparição do nosso amigo Colossus, e dessa vez não foi o Morpho, certo? Então resolvi trazer este pack para fazer o review para vocês. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo este vídeo, sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade. Agradecer também aí ao meu grande amigo Paulo da Toys Colecionáveis, que ajudou a trazer este pack incrível aí para o canal, para estar trazendo este review para vocês, e também um grande adendo para a coleção. Afinal, o único Colosso que eu já tive na vida foi há anos atrás e era da Diamond Select, e hoje eu posso dizer para vocês que para mim é como se fosse o Colossus da linha Máximo da Marvel Legends, pois para mim é o Colossus definitivo. Então vamos tirar eles da embalagem e ver o que eles têm a oferecer. Bora lá? Olha, família, e que figuras incríveis para se colocar na estante, viu? Como vocês podem ver, o cara é tão imponente e gigante que mal cabe na base giratória. Incrível. Mas, como devem ter reparado também, eles conseguem ficar em poses bem dinâmicas, apesar da imponência. E a Kitty Pryde também, que apesar de usar aí um molde do dorso, né, pelo menos das figuras femininas antigas da Marvel Legends, pelo menos já está usando aí tudo com tecnologia pines nas articulações, né, e articulação dupla nos braços, que as antigas peças femininas da Hasbro não vinha com essas articulações aqui. E se eu não me engano é a primeira peça feminina que eu trago para coleção, né, mas eu irei trazer mais review para vocês de outras figuras que eu já tenho em mãos, beleza? Vamos falar um pouquinho dos personagens, afinal os dois tiveram, né, origens em tempos diferentes. O Colossus, por exemplo, o Piotr, né, que afinal ele é russo, teve os seus criadores que foram Len Wein, que foi roteirista, e Dave Cockrum, que foi o desenhista do personagem e também foi desenhista aí de uma fase dos X-Men no início, logo no início ali, né, dos X-Men nos quadrinhos, né, e teve sua primeira aparição em Giant Size X-Men 1 em maio de 1975. Então assim, nem eu sabia que o Colossus era tão antigo assim. Eu acompanhei algumas HQ dos X-Men quando eu era mais novo, né, meu irmão tinha coleções incríveis de quadrinhos, e até agradeço ele, um abraço pro meu irmão Cláudio, um grande beijo. Mas eu não sabia que o Colossus era tão antigo assim. Eu sabia que outros X-Men eram bem antigos, mas não sabia que o Colossus estava entre eles, né? Então achei bem bacana. Já a Kitty Pryde, ela surgiu depois, né? A primeira aparição dela foi em Uncanny X-Men 129 em janeiro de 1980, anos 80. Olha, se fosse um pouquinho mais para frente, em 89, que foi o ano que eu nasci, sem querer entregar muito minha idade, mas tô ficando velho, galera. E teve seus criadores aí, que foi o Chris Claremont, que vocês já devem conhecer bastante aí no mundo dos quadrinhos, né, principalmente da Marvel, e John Byrne, que foi o desenhista. Então ela surgiu bem depois, não tão depois, né, do Colossus, certo? Apesar disso, ela se tornou um personagem fundamental nos X-Men, né, praticamente aí um apoio de peso à equipe. Vamos falar um pouco dos personagens então, começando aí primeiro com as damas. Vamos tirar eles da base giratória e falar um pouquinho de cada um. Muito bem, pessoal, começando aqui com ela, Catherine Anne Pryde, a nossa querida Kitty, um dos membros ali fundadores dos X-Men, né? Aliás, fundadores não, pois ela surgiu em 1980, como eu disse anteriormente. Mas a mesma nasceu em Duffield, Illinois, nos Estados Unidos. E desde quando era pequena, na escola em que estudava, era considerada um prodígio de nível genial, principalmente em ciência da computação. Então, como vocês estão vendo, ela não é só esse rostinho bonito todo, não. Ela é um dos personagens mais inteligentes dos X-Men, certo? Junto aí com outros membros que também têm essas características, como o próprio Forge,
o Hank McCoy, o Cable em certo nível. Então é um personagem aí que tem muito a oferecer. Além de uma exímia estrategista e também artista marcial. Mas iremos falar um pouco disso mais para frente, certo? Falando dos poderes da mesma, a mesma tem intangibilidade em nível molecular, que consegue passar matéria do seu corpo ou de qualquer outra pessoa ou objeto que deseja apenas com toque, através de espaços vazios entre os átomos de qualquer objeto sólido. Então, assim, apelona um pouquinho só, né? Então, vocês já devem ter conhecido a personagem, principalmente porque ela já apareceu em algumas mídias e ficou mais conhecida ainda, principalmente por conta de X-Men Evolution, sim, que foi uma animação ali dos X-Men que surgiu no início dos anos 2000 para substituir a animação clássica, né? Eu sei que não é o senhor mesmo, mas pelo menos me reconheceu. Nós sempre fomos amigos. Eu particularmente gostava um pouco no início, mas depois começou a ficar muita draminha adolescente, e aí virou novelinha demais, eu acabei não gostando muito e me amarrando mais ao clássico. Vamos para as curiosidades. Uma curiosidade interessante da personagem é que, por exemplo, ela foi treinada por Ogun no Japão, que foi um artista marcial incrível que ensinou ela, vamos dizer assim, a lutar, né? Artes marciais e tudo mais. Inclusive tem uma fase da Kit, inclusive, e ela fica bem sombria e cruel, assim, em certo nível. Mas entre os seus poderes também está a perturbação eletrônica, né, que destrói circuitos quando ela usa intangibilidade em componentes eletrônicos. Então lembra um pouco, já deram para notar aí que tem um pouquinho de similaridade com a Jubileu. A Jubileu, ela praticamente com os fogos de artifício, ela também tem essa questão de dar curto-circuito nos eletrônicos, né? Vocês já devem ter visto isso nos X-Men clássicos e na nova fase agora do X-Men 97 também. Além disso, ela tem levitação. Eu acho que isso é um pouco óbvio, porque se ela consegue ficar intangível, ela começa a andar, praticamente caminhar pelas moléculas do ar, né? E enfim, mas ela também tem algumas fraquezas, afinal, ela também, contra ataques mágicos e psíquicos, ela é vulnerável, tá? Ela tem principalmente magia negra, tá, galera? Além disso, quando ela enfrenta, por exemplo, algum objeto com densidade extrema, ela sofre muita dor, por exemplo, para atravessar, então acaba ficando muito difícil. Outra coisa interessante é a família, né? E amigos. Ela tem um animal de estimação que é bem curioso, que surgiu ali numa fase da ninhada, né? Que foi uma fase bem famosa aí dos X-Men. Inclusive teve agora um episódio no X-Men 97, né? Desculpa aí pelo spoiler para quem não assistiu, que tem uma aparição desses alienígenas e ela acaba conhecendo aí esse dragão alienígena meio dimensional, né, da raça Flock, que se tornou o seu mascotezinho, né, e companheiro ali, meio que um cãozinho doméstico dela por toda a vida. Inclusive a relação deles é bem legal. Uma outra curiosidade é a relação dela, por exemplo, com o Wolverine, né, que é uma relação meio que de pai e filha. Ali o Wolverine meio que assumiu uma presença paterna na vida da personagem, que isso inclusive foi abordado em X-Men 97, muito bem abordado inclusive, né, que é uma coisa que ele meio que tem ali também com, vamos dizer, com a vampira, né, no X-Men 97, eu acho que tem essa questão, e no X-Men clássico meio que ele tem isso com a Jubileu, certo? E também a Tempestade ali, meio que eles têm uma relação ali de irmã mais velha e mentora feminina da personagem, né, nos quadrinhos. Então, tá aí umas curiosidades bem legais da personagem, certo? Bacana, né? E também ela já foi diretora da escola Jean Grey quando por exemplo, a escola passou por uma nova fase, né, de liderança e novos mutantes. Ela que se tornou ali diretora da escola. E na fase sombria que eu disse para vocês, ela se tornou a Capitã Kitty, né, ali na era Krakoa ali, que foi líder ali dos atravessadores, levando remédios e salvando mutantes, né, de países opressores, né? Então, assim, a personagem é bem emblemática e tem muitas coisas interessantes sobre ela, então ela não é só uma personagem qualquer.
Beleza? Então vamos logo para as articulações, porque ainda temos que falar do Colosso. Esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas afinal é um pack duplo. Beleza? Vamos falar aqui um pouquinho das articulações da personagem. Primeiro vamos falar dos acessórios. Como vocês puderam notar, ela vem com um parzinho de mãos ali abertas, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Bem bacana. Vou ajustar um pouco da luz aqui para vocês. Vamos aumentar aqui. Aí, beleza. Ver esse parzinho de mão aqui, ó. Aberta, bem legal. Isso aqui já é padrão Legends. A maioria das figuras femininas já vem com esse tipo de mãozinha aqui, né? Bem bacana. Além disso, veio o rosto principal e ficou muito bem esculpido. Vamos dar um foco aqui, bora lá. Olha só que bacana que ficou essa escultura. Mais uma vez aí, né, a tecnologia de impressão, né, de pintura impressa aí da Hasbro, né? Não sei muito bem como é que é o termo, mas olha só que bonita essa figura, né? O cabelinho já articula aqui, já vamos falar das articulações. A pintura do uniforme também é incrível. Pena que o zíper, por exemplo, não chega até o final, né, como é nos quadrinhos, mas ainda assim ficou muito fiel à versão ali dessa fase, né, dos X-Men nos quadrinhos, ficou bem legal. Então assim, o cinto também é solto, né, tem mobilidade aqui, você pode, não atrapalha, né, por exemplo, em questão de articulação, você pode colocar umas poses legais também. E as tecnologias vindas, né, como eu disse para vocês no início do vídeo. Mais uma vez, como eu digo para vocês, mesmo sendo figura original, tem seus defeitos, então vocês podem ver que já tem um defeitinho aqui de escultura na perna, né, alguns arranhões ali, ó. Então, até figura original, como eu sempre gosto de repetir, vem com problemas, tá, galera? Então, a galera que fala mal de bootleg e tudo mais, tem bootleg hoje em dia que tá vindo melhor do que figuras originais, tá? Não é o caso aqui, para mim é um defeitozinho que dá para passar batido, certo? Mas temos que falar, certo? Falando das articulações, como eu disse para vocês, ó, a cabeça da personagem vai muito para cima, vai para baixo, certo? Inclusive vamos já colocar a cabecinha extra dela aqui. Ela vem com essa cabecinha extra aqui, ó, de cabelo solto. Vamos colocar aqui. Pronto, encaixou. Vamos dar uma olhadinha nessa rede extra também. Olha só que bacana. Muito legal. É praticamente a mesma rede, né? Olhando aqui, só tá com o cabelo preso. Mas podem ver que é a mesma rede, só colocou uma expressão de sorriso nela. Mas enfim, muito bonito mesmo. Bem bacana. Certo? Então, como eu disse para vocês, esse cabelo aqui, ó, já não levanta muito, justamente porque ele não é maleável, né? Não tem aquela tecnologia, por exemplo, eu acho que é da Jada Toys ou da Storm Arena, e o cabelo é um pouquinho maleável, né? Então ajuda a articular. Mas ela vai bastante para frente, ó. Certo? Aí tem a articulação do dorso, como eu disse, o dorso é uma tecnologia das figuras femininas antigas, então não é aquela tecnologia nova que tem. Inclusive a articulação aqui na parte do abdômen, né? Então, mas ainda assim é uma boa figura. Os braços levantam até aqui, certo? Ele não gira muito justamente por conta da ombreira. A ombreira impede que girem. E, inclusive, eu acho que eu reclamei isso no vídeo do Cable, né? Vocês lembram? O Cable tem esse mesmo problema. Inclusive, se forçar muito, ó, vou focar aqui, pode chegar a rasgar a peça, ó, como vocês podem ver, ó. Se forçar aqui, vai rasgar essa peça aqui, tá? Então não tentem fazer isso. Mas ela tem boa articulação. Articulação dupla, que vai bastante, ó. Ela chega a tocar o rosto. Ó, no cotovelo aqui, ó. Lá, tirar a catotinha do nariz, bicha réia porca. Que nojo. Brincadeiras à parte. A mãozinha articula padrão Legends, né? Pra cima, pra baixo, gira. Tem o giro completo aqui no tríceps, bíceps, certo? Então, assim, é uma figura muito bem articulada aqui na parte superior, na perna também. Eita, a câmerazinha que não ajuda a focar. Vai bastante para cima, olha só quanto que vai para cima essa perna.
apesar já de não ter aquela tecnologia de clique, né, que baixa a perna aqui igual no Miguel O'Hara, no Homem-Aranha 2099. Então, mas ficou bem legal. Aí tem o corte aqui na perna, né, que articula aqui praticamente a parte aqui da coxa, e ficou bem legal, vira bastante bem. Aí tem o padrão do pezinho que vai para baixo, para cima, aí tem aquele giro lateral, né, que eles chamam, certo? Ela não gira o pé todo, tem algumas articulações desses Legends que ela gira o pé 360, né? Nesse caso aqui ele não gira, ó. Ela não tem articulação, por exemplo, aqui na canela, né? Vocês sabem que eu não gosto, mas nesse caso aqui até que poderia colocar, mas que bom que eles não colocaram. Isso não impede a figura de fazer poses dinâmicas, como eu disse para vocês no início do vídeo, né? A articulação dupla no joelho vai bastante, ó. Tá vendo? Ela quase encosta ali nas costas. Então, muito legal. Certo? E não vai muito para trás por conta do bumbum dela aqui, né? Essa tecnologia que a Hasbro utiliza aqui não é igual da Jada, por exemplo, e da Storm Arena, como eu disse para vocês. Entre outras marcas, certo? Que também já tem uma tecnologia melhor para ampliar, né? Tem mais amplitude na articulação, colocando para trás a perna. Principalmente personagens, por exemplo, bem maleáveis, né? Vamos dizer assim, como é que fala? É maleáveis que fala? Que conseguem fazer poses dinâmicas como Homem-Aranha, personagens acrobáticos, pronto. Então, principalmente algumas figuras femininas, né? Como a Psylocke, por exemplo, seria ideal ter esse tipo de articulação para fazer algumas poses bem acrobáticas mesmo, certo? Então é isso, galera. Essa daqui é a Kitty Pryde. Vou mostrar agora o outro acessório, como eu disse para vocês. Teve esses acessórios aqui, ó, a rede extra e o pazinho de mãos com punho fechado, né? Vocês devem ter visto no início do vídeo na pose dinâmica que eu fiz lá na base giratória. Mas esses são os acessórios e vamos falar um pouquinho aqui do companheiro dela, né? O dragãozinho Lockheed, olha só que legal. Ele não articula muito, mas é uma borracha bem maleável, muito bem feitinho também. Olha só o rostinho dele, deixa eu ver se eu consigo dar um. Olha só que bacana. Né? Poderia ser um pouquinho melhor, poderia ter colocado uma articulaçãozinha nas asas, ou até mesmo na cauda dele aqui, mas enfim, dá pra, pelo menos é um acessório, né? É uma figure, meio que na verdade é uma estatueta, né? Mas dá pra deixar legal. Vamos ver como é que ele fica nela aqui. Você tira a head dela, coloca ele aqui, ó, e coloca a head de volta. E aí ele fica no ombro da personagem. Que legal isso aqui, cara. Isso aqui me surpreendeu, olha só que massa. Fica com a cauda em volta do pescoço dela e fica no ombrinho dela. Olha só que legal. E fica certinho, ó. Bacana, né? Enfim, vamos falar agora do Colosso. Não, o vídeo vai ficar grande demais, então vamos lá. Estão gostando do conteúdo, camaradas? Então deixem seu like e se inscrevam no canal. Piotr Peter Nikolaevich Rasputin. Eita, nome difícil da bexiga. Mas é ele, galera. Nosso querido Colossus, nosso gigante de coração russo. O mesmo nasceu aí em uma fazenda coletiva em Kalros, perto de Lago Baikal, na Sibéria, Rússia. Então, União Soviética, beleza? Seus poderes têm aí em questão de transmutação orgânica de aço titânio ou ósmio, que além disso, os atributos de força do personagem aumentam significativamente, né? Assim como sua resistência, e não precisa comer nem respirar quando está transformado. Então pensa no personagem apelão, cara. É um personagem incrível, é um dos meus personagens favoritos dos X-Men. Eu tava muito querendo ter uma figura do Colosso, eu já tive uma anos atrás da Diamond Cell, que vou estar colocando aqui do lado, que é uma figura incrível também, mas acabou ficando muito datada, articulações, né, limitadas também, e enfim,
Agora esta é para mim a figura definitiva do mesmo, apesar, como eu disse anteriormente, não gostar dessa fase. Mas o personagem, apesar de ser imune aí, se tornar imune e extremamente vulnerável em algumas questões, o personagem ele não é invencível, tá? O mesmo já demonstrou algumas fraquezas relacionadas ao Adamantium, né? Inclusive em algumas HQs recentes dos X-Men, mas claro que em universo alternativo. E também ao Vibranium, tá? Que deixa aí, vamos dizer assim, o seu corpo e os seus poderes meio que instáveis, certo? Além disso, ataques psíquicos, como aconteceu inclusive nessa saga aí, logo depois dessa saga, aliás, que foi na saga Krakoa, o personagem teve aí sua mente manipulada pelo seu irmão mais velho, né? Complicado, mas enfim. Um dos seus grandes feitos aí, entre muitos, foi já ter lutado de frente aí com grandes pesos pesados da Marvel, inclusive o Hulk, né? E também o Fanático, ou como nós conhecemos, ou como alguns gostam de chamar, Juggernaut, certo? O mesmo também, ele já foi portador de um dos fragmentos da Fênix em uma saga dos X-Men, que é uma das sagas mais, vamos dizer assim, divididas que teve dos X-Men, que foi X-Men vs Vingadores, né? E também se tornou portador do Cyttorak. Para quem conhece, é a pedra que deu os poderes para o Juggernaut, certo? Enfim, e também já teve, por exemplo, aí em várias equipes dos X-Men, inclusive agora no outro episódio de X-Men 97, mostrou que ele fez parte mais uma vez de uma outra equipe. Então o personagem não fica parado, né? Mas ele acaba voltando ali os membros originais dos X-Men. Então esse é um pouco da história do personagem, certo? O Colosso não tem tanto assim para se falar dele, certo? E enfim, e essa fase aqui, tanto do visual dele como da Kitty Pryde, aconteceu primeiramente em X-Men Volume 3, né? Astonish X-Men, né? Que é essa fase aqui, em 2004, tá? Então, assim como nos filmes ali da Fox, foi uma era sombria para os X-Men, né? Tanto nos cinemas como nos quadrinhos também. Tem gente que gosta, tá? Nada contra quem gosta. Como eu não gosto de universo alternativo e tudo mais, eu acabo pegando essas figuras porque, querendo ou não, são uniformes diferentes, né? Então eu acho legal quando tem vários personagens assim com uniformes distintos assim, né? Então para quem gosta de fazer cenários, tirar fotos e tudo mais, é legal ter uma variedade. E enfim, tanto é que eu tô pensando em pegar o Colossus do filme, né? Vocês já devem ter visto o personagem em algumas mídias, principalmente em Deadpool, né? E aquilo ali foi a versão mais fiel do personagem relacionado aos quadrinhos, pelo menos visualmente falando. Inclusive eles colocaram um sotaque russo no personagem, né? Que ficou bem legal. Eu não gostei muito da fase dele ali dos X-Men. Se eu não me engano, ele aparece pela primeira vez em X-Men 2, né? E no filme, né, lá dos X-Men dos anos 2000. Achei ele muito jovem, muito fraco e tudo mais. Já no filme do Deadpool, ele já colocaram ele lutando com um personagem peso pesado, e logo na sequência colocou ele lutando com o Juggernaut, que também foi o visual mais fiel do Juggernaut nas telas, graças ali às exigências, né, do Ryan Reynolds, né, que eu agradeço também por ter nos entregado aquele show de filme, né, que inclusive é bem engraçado. Seu comunista, filha da porra! Então, assim, mas é um personagem que realmente, quando ele aparece, ele se destaca. Inclusive, quando ele apareceu a primeira vez nos X-Men clássicos, e foi ali, ele era tão cabuloso que ele trabalhava num canteiro de obras, né? Ajudando uma galera ali. Eu acho que é isso, mais ou menos assim, o episódio. E aí ele já enfrenta logo o Juggernaut de cara também. Então achei bem legal, certo? Vamos falar um pouquinho da articulação do personagem. Como eu disse para vocês, provavelmente esse aqui é um molde novo, certo? Muito bacana. Olha só como é que esse cromado desse personagem ficou legal. Lembra muito o Surfista Prateado, né? Depois nas comparações de escala, vou até mostrar isso para vocês. O cabelo ficou perfeito. Falando um pouco dos acessórios do personagem, ele só vem um parzinho de mãos
né, abertas, muito bem feitos. Olha só que legal isso aqui, cara. Muito, muito, muito top. Olha só que legal, né? Só tá tão bem feito que só faltou colocar digitais aqui no personagem. Agora aqui a Hasbro caprichou, cara. Eles realmente fizeram um Colossus muito bem feito. Não que os outros antigos não tenham sido bem feitos, tá? Essa não é a primeira versão do personagem na Marvel Legends, mas é a mais bonita, certo? E também a Red Extra, né? Então a Red raivosa. Olha os dentes como ficaram muito bem pintadinhos, né? As expressões. E agora que a Red do personagem com expressão ali séria, né? O calmo, certo? Olha só que bonita essa figura. Os olhos ficaram muito, muito bem feitos. Olha só que bacana. Sombreado que eles fizeram. Engraçado como é que esses sombreados, né? Meio que um delineado que eles fazem no olho, dá outra cara pro personagem. Lembra muito... Como é que é o nome daquele personagem, cara? Dr. Manhattan, né? Do filme Watchmen. Vocês lembram? O personagem ficava muito imponente com aquele visual, né? Olha só que bacana. Olha só como é que a luz pega nesse cromo. A orelha também ficou muito bem esculpida, né? Apesar de uma pequena falhazinha aqui, ó. Eu acabei de notar. Né? Então, assim, uma coisa que eu reparei nessa figura que eu tava dando uma olhada antes de fazer o review é que ela veio com um defeitozinho. Então, se é de vocês tiver isso também, depois vocês falam, né? Que é aqui a parte de trás, ó, da bota. Olha só como é que ela veio com os defeitinhos aqui, olha só. Com as rebarbas, tá vendo? Parece que terminou de imprimir bem aqui e não fizeram o acabamento direito. Claro que isso aqui depois, se a gente der uma lixadinha, tem como sair, mas é aquele negócio, né? Não precisava. Mas a figura ficou tão bem feita que até nas articulações aqui eles fizeram diferente, olha só. A linha, ó que legal isso aqui. Então assim, muito bacana. São detalhes que realmente não dá para passar, deixar passar despercebido, né? Eu achei bem bacana. Então, vamos falar um pouco das articulações do personagem. Além desse uniforme incrível, ele tem uma grande amplitude, ó, né? Apesar do tamanho do mesmo, gira bastante o braço, ó, né? Para cima. Ele tem uma articulaçãozinha aqui borboleta, gente, mas isso aqui é engana trouxa, tá? Que ela não articula tanto assim como a articulação do Hulk, por exemplo, certo? Mas tá ali lembrando muito as articulações da... como é o nome? McFarlane Toys, né? Que faz aí algumas figuras da DC, agora tá fazendo Hellboy também, que em breve eu vou estar trazendo pro canal, beleza? Já tô com a figura em mãos, mas eu tô esperando um outro Hellboy chegar para trazer esse review para vocês, tá? Então, o personagem já tem essa articulação aqui, que inclusive é baseada ali no Wolverine, né, do Gameverse, e também algumas figuras grandes da própria Hasbro, que é, por exemplo, o Hulk 20 anos mesmo, que eu tenho em mãos. Mas o legal é que aqui eles não deixaram essa parte aqui do cotovelo, por exemplo, tão proeminente, né? Então, acaba ficando um pouquinho discreto ali, ó. Mas podem ver que também até a articulação não foge tanto igual o Surfista Prateado, por exemplo, que tava com aquela falha na pintura, vocês lembram? Inclusive eu corrigi, tá? Depois eu vou trazer essa mudança que eu fiz no Surfista para vocês. Ele tem uma articulação até boa com um personagem desse tamanho, né? Nas pernas, ó. Aí tem a articulação na coxa ali que ficou bem discreta por conta da bermuda. Ficou muito legal isso aqui. A articulação dupla, que é bem firme, inclusive, tá, gente? No joelho. E vai bem, ó, com um personagem dessa estatura. Articulação padrão Legend no pezinho, pra cima, pra baixo e lateralizado, ó. É legal porque dá pra deixar ele nas poses bem legais, ó. Se ele abrir um pouco as pernas aqui, olha lá. Dá pra, por conta da curva do pezinho. Ele não tem articulação de puxar aqui, parece até que tem, mas não tem, ó, né? Da parte da virilha aqui para poder dar um pouco mais de amplitude na perna, mas não tem.
e não vai para trás porque o bumbum de aço do cara aqui não deixa, né? Mas o legal é que eles fizeram até a questão das dobras do uniforme, ó. Em algumas partes da figura você também vê isso, principalmente nas costas. Olha só que legal. Então são detalhes que não dá para passar despercebido. Muito caprichado esse Colossus aqui. Eu acho que foi o Colossus mais caprichado que a Marvel Legends já fez, né? Olha as linhas do uniforme, ó. Respeita bem, mesmo que você puxar o personagem muito para cima, nessa articulação maravilhosa que eles fizeram aqui no como é que fala? No tronco do personagem. E ela lateraliza também, olha só que legal, ó. Ela lateraliza, vamos focar aqui, os dois lados. Ó. E gira também, tá? Ó. Então, ainda tem um clique. Então, bem legal, certo? Então, articulação aqui 360 no bíceps e tríceps, né? E caraca, o cara é forte. Eu não tenho outras figuras aqui dos Colossos antigos para ver a questão da musculatura, mas eu acho que o braço desse Colossus aqui ficou bem, vamos dizer, academia, cara, rato de academia. O cara ficou brabo, ficou forte demais. Subir árvore, eu vou derrubar todas essas árvores do Parque Ibirapuera, porra! Vamos colocar os acessórios aqui para ver como é que fica, fazer a troca. Ah, ele ainda tem uma articulação aqui na cintura também, tá? Olha só, além da articulação do giro do tronco, ele gira a cintura também, ó. O cinto é até móvel, tá vendo? Então, nem precisava eles terem colocado essa articulação aqui na cintura, parando para pensar. Mas, querendo ou não, é um adendo, né? Ele olha muito para cima. Olha só, ele olha bastante. Certo? Infelizmente ainda é aquela articulação da Legends que fica mostrando essa questão aqui, né? Da articulação única, né? Na head, apesar de ser ball joint. Tem essa linha aqui que... Pelo menos a head do Colossus não vai colocar outra. Olha aí, ó. Esconde, né? Olha como é que o bicho fica. Com a cara de ruim, cara, que vai destruir meio mundo na frente dele. Então, olha só como é que fica, que cromado bonito. Eu tô até agora impressionado com esse cromado. Eu acho que ele é até mais bonito que o cromado do surfista, sabia? Então eu vou colocar os dois lado a lado para ver como é que fica. Vou colocar uma mãozinha aqui de agarrar ou de agarrar, né? Olha só que legal. Ah, detalhe. Tanto ele como a Kitty tem como tirar esses braceletes, tá? Então se vocês quiserem deixar o personagem sem o bracelete, tem como ficar também e não fica estranho, tá? Fica até legal. Beleza? Por exemplo, quem gosta de colocar acessórios no personagem, tipo casaco, aquelas roupinhas de action figure, daria para tirar o bracelete e deixar um casaco com gorro, né? Um moletom. Ficaria legal também no personagem. Certo? Agora eu vou trazer os dois aqui para a mesa, falar um pouquinho como os dois se conheceram e também ir para as escalas, beleza? Muito bem, pessoal, este relacionamento aí começou lá em Uncanny X-Men 129, que foi quando o Xavier, junto com a Tempestade, Wolverine e o Colossus foram recrutar a Kitty, que ainda era apenas uma menina, né, e estava em uma lanchonete. Com isso, a lanchonete foi atacada, se eu não me engano, pela Emma Frost e uns capangas dela lá, a fim de recrutar a Kitty também, só que de uma forma forçada. E aí, né, meio que o Colossus se transformou para proteger ela, e ali se iniciou uma grande amizade que anos depois acabou se desenvolvendo um relacionamento. Infelizmente, é um relacionamento que foi duradouro, né, porém conturbado, e começou desde a juventude dos personagens até seu amadurecimento. Mas logo quando o Colossus pediu a Kitty em casamento, né, em X-Men Gold, né, número 30, a Kitty pulou fora. Olha que sacanagem, que filha da mãe, bicho. Largou o cara no altar, por medo aí do histórico dos X-Men, das aventuras dos X-Men. Isso aí pra mim é desculpa, porque eles lutavam juntos desde a juventude, então acho que foi meio que uma sacanagem dela também. A mesma também já se envolveu até com o Peter Quill,
né? Numa fase que ela foi pro espaço. Então, assim, eu acho que foi uma desculpa. Hoje em dia eles só são bons amigos, infelizmente, atualmente nos quadrinhos. Não sei se a Marvel, com o tempo, vai voltar a fazer com que os dois fiquem juntos. E é até uma curiosidade que no fim do casamento deles, quando a Kitty sai fora, quem casa no lugar deles é a Vampira e o Gambit, né? Não sei se isso é um spoiler, talvez, para a próxima temporada de X-Men 97, mas é o que acontece nos quadrinhos, tá? Então é isso, galera. Este foi o review desses personagens. Vamos colocar as escalas agora. E também agradecer aí aos parceiros do canal, como sempre, né? Vou estar colocando alguns links aí embaixo, como sempre. Fortalecer o canal dos amigos aí, certo? Agradecer mais uma vez o Paulo da Toys Colecionáveis por me proporcionar essa oportunidade aí, ok? E a nota para essas figuras não poderia ser mais ou nada menos do que top lap, né? Foi merecido aí. Então, é uma das melhores figuras que eu tenho na minha coleção hoje, certo? Então, assim, entrou assim pro meu top 10 do ano, vamos colocar aí. É top 10 não, né? Porque eu não tenho tanta figura assim, mas pelo menos do ano, meu top 3 aí, vamos colocar, de figuras mais bem feitas e bem esculpidas aí na coleção atualmente, beleza? Pessoal, já indo para comparação de escala aí, vocês já conseguem ver que o cara ficou gigante, né? E a escala aí da Kitty, apesar de ser uma figura feminina, até que ficou numa escala boa. Dá para ver aí, por exemplo, com o Hulk, né? Que fica bem bacana, certo? Vamos começar logo com ele, então, já que a gente falou. A Kitty, como é um personagem feminino, obviamente é um pouco menor, principalmente por ser ali uma estatura mediana, né, do humano comum. Então perto do Hulk ela vai ficar dessa forma aí, ó. Coloca ela olhando um pouquinho para cima aqui, rapidinho. Olha aí como é que fica legal, como vocês podem ver. Olha aí, ó, como é que fica. Personagens de costa. O Hulk é realmente gigantesco. Fiz uma adaptação recente nesse Hulk, inclusive, que dá para melhorar a questão de ele olhar para cima, né? Como vocês podem ver aqui, agora ele olha bastante para cima, certo? Vou mostrar para vocês depois. Olha como é que fica legal, cara, e é muito legal quando esses dois se encontram nos quadrinhos. Foram poucas vezes, mas as poucas vezes foram bem divertidas. Claro que na maioria delas o Colossus infelizmente levou uma ataca do Hulk, mas ainda assim é algo legal de se ver. Muito bacana aí, como vocês podem ver os personagens. Como eu disse para vocês também, trazendo aí o surfista, e já compara aí o cromado dos dois. Como vocês podem ver, é o mesmo. Eu tava confundindo, pensei que o do Colosso estava melhor, mas é praticamente o mesmo, né? Como vocês podem ver aí, ó, praticamente o mesmo cromo que eles usaram nesse Colosso, que é lindo também. Olha como é que fica bonito nessa iluminação dos dois. Inclusive eu fiz a customização aqui nas costas do surfista, gente, ó. E desapareceu o pino lá, vamos ver se eu consigo focar aqui. Certo? Não consegui fazer a modificação do ombro porque isso aqui foi uma falha mesmo da Hasbro, creio eu. Eu pensei que esse surfista, o molde do tronco era baseado no surfista antigo, né? Mas infelizmente não é, baseado em uma outra figura. Eles fizeram com o ombro para dentro aqui, o pino, e não tem como fazer a modificação, tá? Mas a pintura aqui das falhas, né, do cotovelo e tudo mais, agora estão cromados, como vocês podem ver. Eu sumi o pino aqui das costas. Espero que a Hasbro não faça mais isso em figuras futuras. Com certeza eles farão. Eu tô falando isso aqui mais por desejo mesmo de fã. Então aí, ó, a altura. Esse surfista eu já considero ele baixo. Ele poderia ser maior, porque o surfista é um pouco mais alto, tá? Então eu espero que no próximo molde, quando eles fizerem um novo surfista, eles consigam fazer aí numa escala melhor, quem sabe até com mais acessórios, né? Coloquei olhando demais, aí também não dá, né? Então, vamos lá para a próxima figura. Como sempre, máquina de guerra. Versão do filme sempre é melhor que a versão dos quadrinhos. Eu espero que em breve eu consiga trazer a versão dos quadrinhos, que é uma coisa que eu desejo bastante. Eu acho bem bacana a versão dos quadrinhos, certo? Olha aí, ó,
E para finalizar aí, vamos colocar a Kit aqui junto com a máquina de guerra. Então vocês conseguem ver como é que fica. Até aqui fica até legal, né? Máquina de guerra aí perto da Kit, ó. Fica até bacana. E agora o Abominável, né? Temos que colocar um vilão aqui rapidinho. Só para ver a questão da escala aí. Esse Abominável é um pouco menor, como vocês já sabem. Mas dá para ver que dá para ficar legal também. Dá para fazer umas poses legais ali de luta. Para colocar na prateleira de vocês. Para quem tem esse Abominável, figura na mesma estatura. Beleza? Então vamos colocar todo mundo juntinho agora aqui de novo para encerrar o vídeo. Como eu disse para vocês anteriormente e mais uma vez, é um selo top lep de qualidade, com certeza. Tá no meu top 3 aí de figuras favoritas, né, desse ano. Então, muito bem feito. Agradecer mais uma vez aí ao Paulo da Toys Colecionáveis, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que eu dei uma diminuída aí na intensidade da voz, mas é porque eu tô gravando de madrugada, galera, porque já ficou tarde aqui, certo? Mas, eu agradeço o apoio de vocês, agradeço também aos parceiros aí que fortalecem o canal. Um abraço aí de Figures também, que sempre me dão apoio, ao Cris do Colecionando na América. E em breve eu vou trazendo mais figuras para vocês, certo? Principalmente algumas novidades que eu estou já em mãos. Hellboy, eu já adianto para vocês que vai demorar um pouquinho, porque eu vou fazer um especial do Hellboy comparando 3 figuras, beleza? Mas tem mais Marvel Legends a caminho. Show? Muito obrigado pela atenção e o carinho de vocês. Mais uma vez, compartilha com seus amigos. Não deixem de curtir a cultura geek, porque é uma cultura bem legal aí como entretenimento, né, e como hobby. E eu espero ver vocês em breve. Beleza? Muito obrigado. E agora com vocês ficam as imagens aí das poses dinâmicas que dá para fazer com esses personagens. Fui!